glorificando e exaltando o nome do Pai. E eu queria que nesse momento nós pudéssemos realmente dizer a Deus o quanto é importante estarmos aqui, o quanto isso significa para você ser importante. Nós não viemos para cumprir semanalmente mais um culto. Nós viemos para cumprir o meu chamado, o seu chamado. E o seu chamado é ter a certeza de que você está aqui porque é chamado. Muitos os escolhidos, mas o Senhor quer fortificar a nossa fé. Porque o Senhor, Ele quer a cada dia peneirar em nós quem nós somos. Você aceita estar na peneira de Deus? Ele te chamou, mas Ele quer que você se sinta um escolhido a cada dia. E só tem uma forma de se sentir escolhido. É quando essa noite ou esse momento faz valer a pena para mim. É quando eu encaro essa noite como uma noite de gozo, de alegria, de restauração, de vida com Deus. E é tão bom quando a gente entende que isso não está ligado a números, mas está ligado a um Deus. Nós glorificamos ao Senhor porque estamos aqui ligados a um Deus, ligados ao que Ele espera de nós. Enquanto eu estava aqui meditando com Deus, essa é uma verdade que o Senhor estava falando ao meu coração. Como é bom eu ter certeza de que eu vim para adorar. A questão não é vir para adorar. Tem muitas pessoas que vêm para adorar. Mas será que todos adoram? Será que todos conseguem alcançar essa certeza? Porque no meio da batalha espiritual, no meio do culto, ou no meio dos cultos, seja ele aonde for, aqui ou em qualquer outro lugar, acontece alguma coisa que faz com que a gente se permita perder o sentido da adoração. Quantas pessoas a gente vê entrar dentro da igreja? Eu acredito que ele vem para glorificar a Deus, mas no final muitos saem cansados, saem esgotados, saem com um monte de sentimento, e quando não sai, perturbado, porque alguém fez alguma coisa, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém, por exemplo, alguém precisou levantar. Alguém precisou fazer um movimento diferente. E as coisas que estão ao meu redor não podem atrapalhar aquilo que está acima de mim. Eu estou debaixo de uma unção aqui, debaixo de uma compreensão, e que eu vou pedir a Deus que Ele me dê capacidade para poder falar isso para você. Porque quando eu sei que eu vim para recuperar as minhas esperanças durante todo esse dia, que o diabo tentou roubar, quero te dizer que o diabo tentou roubar as suas esperanças hoje. Ele tentou arrancar a sua alegria hoje. Ele tentou arrancar a sua paciência hoje. Ele tentou arrancar alguns sentimentos que foi Deus que colocou.
Então, nós hoje estamos aqui, é dizer a Deus: Deus, eu vim aqui para te dizer que nada conseguiu arrancar de mim o desejo de te adorar nesse lugar. Amém? Nada vai conseguir impedir, nada vai atrapalhar a minha ligação. Não é atrapalhar a ordem do culto, é atrapalhar a minha ligação, o meu foco, o meu objetivo, o que eu vim fazer aqui. Muitas pessoas não sabem nem o que vem fazer dentro da igreja. Se a gente for caminhar por alguns lugares, algumas igrejas, tem pastores que observam isso o tempo todo. A gente olha e percebe que eles não sabem o que estão fazendo ali. Eles vieram para adorar, mas não conseguem adorar. Não conseguem ir até o final do seu objetivo. Não conseguem conquistar a si mesmo. Não conseguem viver a excelência do que está nos envolvendo aqui. Tem alguma coisa forte nos envolvendo aqui. Tem um espírito muito forte, excelente, que está passeando, meu irmão. Olha, ele já foi lá na Elizabeth, já voltou, já foi para o lado direito, já foi para o lado esquerdo. Ele está sobre nós, ele está passeando. O Espírito de Deus está passeando. O Espírito de Deus passeia sobre a terra. Ele está passeando em nosso mundo. E ele está fazendo a função dos olhos de Deus, buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você viajasse para a sala do trono. Que você consiga alcançar o teu Deus nesta oração. Não deixe nada e ninguém quebrar o seu foco e o seu objetivo. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante, meu Pai, da tua presença, diante de ti, Senhor, nós levantamos este clamor, um clamor de contrição, um clamor de busca, um clamor espiritual, para termos um encontro contigo, mas não qualquer encontro, um encontro forte, um encontro poderoso, um encontro que seja capaz de anular sentimentos ruins. Oh, meu Deus, tem dia que a gente não está bem, não está feliz, deu tudo errado. Tem dia que as coisas vão se atropelando naturalmente e a gente fica perdido e não sabe mais o que fazer naquele dia. E a gente chega a pensar, hoje era um daqueles dias que a gente não podia nem levantar da cama. Seria bom que eu ficasse deitado. Mas parece que Deus abre a luz no fim do túnel. Naquele dia que tudo parece que não funciona. E de repente, aparece alguém. Aparece um irmão, aparece uma irmã. Ou acontece uma situação que vai mudar todo esse pensamento. Quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Quando a gente está com o coração apertado, com a alma dilacerada por tantos problemas, e de repente a gente se encontra com alguém que há muito tempo a gente não vê,
E aquela pessoa é uma pessoa tão agradável, tão especial. É alguém que mora dentro do coração da gente, que quando a gente encontra ela, a primeira coisa que a gente faz é abrir um sorriso. É abrir a alma, abrir os braços e abraçar essa pessoa. E ali começa uma conversa, ali começa um papo, e essa pessoa com as suas palavras totalmente fora da nossa realidade daquele dia, mas tudo o que ela fala é tão legal, é tão bom, é tão gostoso, é tão agradável, que aquele dia que estava dando tudo errado, passa a fazer um outro sentido naquele momento. A gente começa a se alegrar de novo, a gente ri, a gente sorri, a gente começa a lembrar de coisas, quem sabe do passado, que essa pessoa vem trazendo à tona, e aquilo vai fazendo com que todo sentimento ruim comece a desaparecer. Pai, se um ser humano, às vezes, que nos faz lembrar coisas boas, são capazes de mudar o nosso dia e o nosso quadro, eu fico imaginando quando nós encontramos com esse velho amigo chamado Jesus. Senhor, nós queremos encontrar com este amigo, porque quando eu trouxe essa história, eu não estava falando de uma outra pessoa, a não ser o verdadeiro amigo. Como tem uma canção que diz que eu encontrei o verdadeiro amigo, o amigo Jesus, um amigo que me faz lembrar coisas boas, um amigo que deu a sua vida por mim, e que toda vez que eu encontro com ele, eu não tenho motivo para chorar, ao contrário, eu tenho motivos para sorrir. Senhor, nessa noite eu quero te louvar e te glorificar, porque nós temos motivos para sorrir. Um amigo que eu encontrei, que me faz feliz, é Jesus. Que nessa noite nós venhamos encontrar com este amigo e conversar com ele, bater um papo gostoso com o Eterno, e sentir a presença dele, sentir a presença deste Deus, e fazer com que esta noite seja uma noite rica, abundante, com mudança de pensamento, de abrir a nossa alma e resgatar novamente as nossas esperanças, os nossos propósitos e aquilo que nós mais queremos. Meu Deus, nos faça, Senhor, encontrar novamente nessa noite a alegria que em algum lugar dentro de nós está faltando. Nós podemos estar alegres em tantas áreas, mas existem áreas que precisam encontrar esta alegria, precisam sentir esta alegria. Pai, o Senhor conhece cada coração que está aqui, o Senhor conhece cada pessoa que está me ouvindo agora, o Senhor conhece, Senhor, o lugar que está faltando a alegria, a área que está faltando paz, a área que está faltando a Tua presença para quebrar todo o mal. Pai, que nesta oração o Senhor vá com todas as Tuas forças sobre estas vidas, sobre estas almas aqui agora. Que o Senhor penetre na divisão da alma e do espírito e se revele de uma forma tremenda, imensurável, meu Pai. Pai, comece a acalmar quem está agitado, comece a trazer, Senhor, o sentimento que este Teu Filho veio me encontrar aqui hoje. Ele não veio aqui à toa, ele não chega a esta casa à toa, ele não, Senhor, ouve a Tua voz à toa, porque a Tua palavra diz que a Sua voz, a Sua palavra jamais volta vazia. Então neste lugar a Tua palavra está fazendo algum efeito, e vai fazer algum efeito muito forte.
vai produzir aonde não está produzindo nada, vai realizar aonde não tem realização, vai frutificar aonde está infértil ou estéril, vai levantar aquilo que está caído, vai fortificar aquilo que está fraco, vai colocar de pé aquilo que está se rastejando. Oh, meu Deus! Começa a entrar em áreas aqui que eu desconheço, mas que o Senhor sabe muito bem. Estar na tua casa, vir te adorar, é ter a convicção de que ainda tem chance, de que os teus filhos ainda têm chance, é me posicionar de uma forma tão forte, é colocar a minha fé à prova e dizer que a minha fé hoje vai resgatar a minha esperança, que a minha fé vai produzir aquilo que eu preciso, que a minha fé vai fazer com que portas que estão fechadas sejam abertas através da minha fé, da minha certeza, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito em estar na tua casa. Oh, Harabashi, Narabacalabandarás, Vicamanahai, que deu furamandará, que ensinar. Oh, meu Pai, Senhor, nós estamos aqui num culto de oração. Nosso propósito é conversar contigo neste culto. É abrir a nossa alma, o nosso coração e conseguir falar, meu Deus. Às vezes desabafamos com a nossa carne, meu Deus. As aflições às vezes são tão fortes que conseguimos até desabafar, mas na verdade nós desabafamos com a nossa carne, nós desabafamos com o nosso eu, nós desabafamos as nossas mágoas, as nossas tristezas que estão enfincadas, arraizadas na nossa carne. Mas sabe o que eu quero mesmo, meu Deus, nessa noite? E sabe o que os teus filhos querem nesta noite? E é isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós vamos resgatar aqui hoje debaixo desta oração. Na verdade, eu não quero desabafar com a minha carne, eu não quero desabafar, meu Deus, com o meu ser, o meu eu, mas eu quero desabafar diante do meu Espírito que está em ti. Meu Deus, eu quero, Senhor, que nessa noite o Senhor sinta a minha alma e não a minha carne. Meu Pai querido, eu te convido nessa noite a desabafar com a sua alma, cheio do Espírito Santo de Deus. Será que você entende que Deus está falando aqui para você neste lugar hoje? De repente parece a mesma coisa, mas não é. Às vezes desabafamos com a nossa carne. Pai, eu quero colocar o meu espírito adorador e confessar que só o Senhor é Deus, e dizer a Ti que as aflições da minha carne não podem atrapalhar o objetivo do Espírito de Deus que há em mim. Desabafe hoje diante do Espírito, porque a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Será que você entende que a gente precisa começar a exercitar a nossa oração em espírito e pelo Espírito, por causa do Espírito? Quantas pessoas apenas oram com a sua carne? Orações feitas com a carne. Oh, meu Pai, que a tua igreja esteja entendendo a diferença. Às vezes estamos tão perturbados e tão contrariados que a nossa oração, ela não é feita no Espírito ou por causa do Espírito, ela é feita por causa da nossa carne. Nós oramos com a carne muitas vezes oramos, nem sentimos a tua presença,
E quem sabe muitas vezes nos perguntamos: por que estou orando e não estou sentindo a tua presença? Quem sabe hoje Deus está te respondendo. Quem sabe estamos precisando aprender a orar em espírito, com o Espírito e por causa do Espírito. Ah, meu Pai, a oração que funciona não é quando a carne desabafa. A oração que resulta não é quando a carne é exposta. A minha carne não pode fazer nada, a sua carne não pode fazer nada. A oração feita na carne fica só na carne, mas uma oração feita no Espírito, arrancada de dentro, vai produzir vitórias. Meu Deus, que revelação profunda, meu Pai. Da calabanda, de que nemando bahai de foi que de caraba. Nos corrija, Senhor, porque se o culto é de oração e de palavra, então hoje é noite do Senhor nos corrigir em mais alguns detalhes da nossa vida espiritual. Este culto é tão importante, meu Pai. Ele é importante porque ele desenvolve em nós um aprendizado espiritual muito profundo. Nós não podemos falar com a carne, porque quando falamos com a carne, é o velho homem que fala e não a nova criatura. Meu Deus! Oh, meu Pai, se nós conseguíssemos hoje analisar isso friamente, iríamos entender perfeitamente o que o Senhor está nos dizendo. Que o Senhor leve entendimento aos teus filhos nessa noite, que esta oração traga entendimento, traga força, traga fé, porque quando oramos na carne, pode ver que é sempre o velho homem que aflora. Quando começamos a desabafar as coisas pela carne, nós não ficamos em paz, nós não conseguimos sentir paz. Ao contrário, nós vamos desencadeando lembranças negativas uma atrás da outra, lembranças pejorativas uma atrás da outra. Vamos desencadeando uma sequência de fatores humanos e carnais, que ao invés de evoluirmos espiritualmente, começamos a decair, começamos a cair espiritualmente. É por isso que tem muita gente que diz: eu estou orando e não estou sentindo nada, eu estou orando e não vejo nada acontecer. Será que as pessoas não estão orando mais na carne do que no Espírito? Será que as pessoas estão desabafando mais a sua carne do que desabafar a sua necessidade e o seu anseio de viver Deus em Espírito? Porque quando eu consigo encontrar este X, quando eu consigo encontrar esta vertente, quando eu consigo encontrar essa divisão tênua entre a minha carne e o Espírito que habita em mim, habita na igreja, habita em nós, nós vamos descobrir o verdadeiro sentimento e sentido das nossas orações. Meu Pai, as orações que são descritas na sua Bíblia, na sua palavra, desde a mais angustiante e a mais feliz, elas são reflexo de almas e não de carne. A nossa alma pode estar sofrendo, mas quando abrimos a nossa boca, aquele sofrer vai desaparecendo por causa da oração. Nós vamos perceber, meu Deus, que quando os salmistas estão orando e eles começam a colocar em Ti as suas aflições, as suas angústias, mas num versículo ele diz: estou me sentindo afligido, estou me sentindo derrotado, estou vivendo um momento difícil, eu vejo as pessoas me perseguirem, mas logo nos versículos seguintes a história começa a mudar. É porque o Espírito que está nesta oração começa a movimentar o reino do Espírito de uma forma tão profunda, tão grande, tão maravilhosa, que o sentimento de frieza, de tristeza, de angústia
fraca começa a desaparecer. Oh, meu Deus. Ele começa a dizer que está triste, mas ele está orando no profundo. Deus ensina a tua igreja, desperta os teus filhos aqui nessa noite a alcançar o profundo. Meu Deus, faça os teus filhos viajarem no teu reino e não no meu reino, e não no reino de cada um, mas é no teu reino. Porque no meu reino eu tenho dívida, no meu reino eu tenho problemas, no meu reino eu tenho pessoas que não gostam de mim, no meu reino tem pessoas que querem me matar, no meu reino eu encontro um monte de dificuldades em mim mesmo, mas no teu reino eu encontro paz. No teu reino, ó Deus, eu encontro uma paz que o mundo não tem para me dar. No teu reino, o seu fardo é suave, é delicado. E aí é por isso que os fardos mais pesados da vida de um cristão, de um verdadeiro adorador, por mais que sejam difíceis, eles se tornam leves, de fácil aceitação, porque eles são conduzidos pelo Espírito. Tomai de mim o meu fardo, que é leve, que é suave. Deus, nessa noite está nos ensinando, está nos vocacionando, está nos fazendo pensar hoje que tipo de oração nós temos feito, que tipo de verdade nós estamos alcançando quando vamos orar. Será que conseguimos esquecer a carne e lembrar só de Deus? Senhor, nos ensina isso. Mexe com a nossa carne hoje, meu Deus. Mexe com o nosso ser. Nos incomode, ó Pai, em todas as nossas orações, e que nós venhamos lutar contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra o nosso velho homem, a velha mulher, e dizer a ela, e dizer a ele: ei, aqui você não tem lugar. Eu posso estar vivendo um problema na minha carne, mas a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito vivifica a alma, o Espírito vivifica a alma, o Espírito vivifica a igreja. Ei, meu Deus, a tua carne é fraca, você na carne é um fraco, eu na carne sou um fraco, nós somos fracos na carne, não existem super-homens na carne. A sua carne, a minha carne é fraca, é fraca, é fraca. É por isso que precisamos ser dependentes do forte. Ei, diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga para a sua carne hoje. Diga para o seu temperamento. Diga para o seu eu. Conversa com ele, brigue com ele hoje. Ao invés de você colocar os sentimentos espirituais na parede, por que você hoje não decide colocar a tua carne na parede? Colocar as tuas vontades na parede. Hoje eu desafio você nesta oração a colocar a sua carne, os teus sentimentos, o seu velho homem, a velha mulher na parede e colocar o dedo dela no Espírito. Se levante como alguém cheio do Espírito e coloque o dedo no rosto da tua carne hoje. Ei, meu Deus, e diga para ele: carne, tu é fraca, mas dentro de mim habita um que é mais forte. Dentro de mim habita o Todo-Poderoso. Dentro de mim habita o eterno e maravilhoso Deus.
Dentro de mim habita aquele que fez os céus e a terra. Dentro de mim habita aquele que abriu o mar vermelho na hora da tempestade espiritual na vida daquele povo. Dentro de mim habita o Deus que tem me garantido o ar da vida. Diga hoje para a sua carne: muitas vezes lutamos, meu Deus, muitas vezes lutamos com o Espírito. Meu Pai, que profundidade. Faça a tua igreja ouvir esta voz. Às vezes lutamos com o Espírito, brigamos com o Espírito, temos dificuldades com o Espírito, quando na verdade a nossa luta tem que ser com a nossa carne, com o nosso eu, porque o Espírito está aqui para nos ajudar. O Espírito de Deus que está aqui está te ajudando hoje aqui, meu irmão. Às vezes, mesmo que não venhamos falar, mas as nossas reações e sentimentos podem parecer uma luta contra o próprio Deus, muitas vezes. Hoje a luta vai mudar de lado. Hoje a luta não é contra o Espírito, mas é contra a carne que atrapalha o Espírito. Se hoje você vai ganhar força, é para sobressair sobre a sua carne, é conquistar a você mesmo aqui hoje, é viver um sentimento genuíno, puro, rico, grande, porque eu estou aqui por uma grande missão, eu estou aqui por causa de uma grande verdade, a verdade que eu preciso crescer, e o mundo não quer ver isso. Pai, alimente, Senhor, a nossa alma hoje, com o Teu Espírito, com as Tuas verdades, com o Teu ser. Nos alimente aqui hoje, Senhor. Fale conosco de uma forma tremenda, profunda e maravilhosa. Que o Teu Espírito passeie com liberdade neste lugar. Sinta o Espírito de Deus te tocando aí. Sinta o Espírito de Deus falando contigo, te dando força, para que você aponte a tua carne e diga para ela: você perdeu, você perdeu, você perdeu. Meu Deus, a tua luta é contra a carne, que é constantemente afetada por causa de principados e potestades. Sofremos influência constantemente, mas hoje eu quero dizer a todo principado e potestade: a minha carne pode até sentir a influência, mas não vai viver a influência. Meu Deus, coloque isso como base verdadeira na tua vida. Lembre-se disso toda vez que a sua carne falar, e diga: a minha carne não falará mais do que o Espírito de Deus. Meu Pai, nos faça viver esta verdade aqui, Senhor. Alimente, ó Pai, a nossa alma e acrescente sobre nós aqui neste lugar. E aquele que crê nesta verdade e que sentiu o toque do Espírito Santo, glorifique ao eterno e maravilhoso Deus. Adore a Ele, glorifique a Ele e magnifique a Ele, a presença dEle neste lugar. Quem sentiu a presença do eterno Deus? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ler uma palavra para você. Salmos 119, verso 105. Não precisa nem abrir a sua Bíblia, porque é um texto bastante conhecido.
Salmos 119, verso 105 diz: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Quando eu olho para esse versículo, eu tento entender o que ele pode fazer, ou qual é a diferença que ele pode fazer na minha vida. Essa palavra hoje que foi lançada sobre a tua alma em forma de oração, que é o jeito que muitas vezes Deus fala comigo, essa palavra é a lâmpada para os teus pés. Porque na verdade a gente vive em um mundo que a Bíblia diz que o mundo jaz no... E quando a gente entende que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Você crê que o mundo está em trevas? O ser humano vive debaixo dessa terra, mas essa terra ela é regida por trevas, por um ambiente negro, um ambiente onde ele tenta nos levar no meio dessa escuridão. E é por isso que a Bíblia diz que ele tem tentado cegar o entendimento de muitos, principalmente daqueles que são os escolhidos. E se ele está cegando, é porque a pessoa passa a não enxergar mais nada, não enxerga mais luz, ele só enxerga trevas, ou ele não consegue enxergar saída. E quando eu não enxergo saída, então isso é sinal que eu estou em trevas, que eu estou sendo conduzido no meio da escuridão. Mas quando a palavra entra, quando a palavra é lançada, ela precisa ser uma lâmpada para os meus pés. Os teus pés são os condutores, são eles que caminham, são eles que te levam. É como se Deus estivesse dizendo para você o seguinte: presta atenção aonde os teus pés estão agora. Deus está dizendo para nós: quando a minha luz ilumina os teus pés, eu estou tentando te dizer: olhe para onde você caminha, enxergue a posição dos teus pés. É por isso que a Bíblia diz em muitos momentos, principalmente quando ele vai falar da terra santa, da terra sagrada, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Ali tem luz, ali tem brilho, ali é um lugar de condução, é um lugar onde Deus vai falar. Então a lâmpada sobre os seus pés, ele está dizendo para você: eu estou guiando você. O dia que a minha lâmpada não estiver nos teus pés, você não enxergará o caminho que você está caminhando. Quem está entendendo isso? Ele te obriga a olhar para os teus pés, porque é ele que vai dar direção. Porque quando você olha para os pés, você vai ver se ele está em trevas ou se ele está em luz. Porque se a palavra é lâmpada para os meus pés, se eu olhar para o meu caminho e não ver luz nos meus pés, isso significa que eu estou em... Você está entendendo? Significa que a minha caminhada tem alguma coisa errada. Porque quando eu ilumino meus pés, eu estou vendo. Deus não faz você caminhar na escuridão. O mundo pode estar escuro, mas você está na luz. Diga: eu estou na luz. E quem está na luz enxerga os pés, porque a palavra é a lâmpada para os seus pés. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas os seus pés não caminham na luz?
A palavra vai, mas toda a direção que ela toma é no escuro. Já viu decisões tomadas no escuro? Decisões tomadas sem a luz, só vai dar errado. São as pessoas que estão dentro da igreja, mas os pés dela sempre pisam em lugares em falso. Às vezes a gente até conhece o ambiente que está caminhando, mas quando fica escuro, ninguém anda igual. Anda. Você conhece a sua casa, não conhece? Mas se viu um breu total, um blackout total, até você que conhece a sua casa, tem gente que conhece a Deus, mas se bater um blackout espiritual na vida dele, ele não consegue mais andar direito. Quem está entendendo isso? Ele começa a andar cheio de dedos. Ele começa a bater nos móveis, mesmo conhecendo a casa. Como é que um cego, que não enxerga nada, dentro da casa dele ele não bate em nada? É porque existe uma luz que não está nos seus olhos. Essa luz está além dos seus olhos. Um cego na sua casa, na sua própria casa, você acha que ele bate nas coisas? Não vai bater nunca, porque ele conhece a sua casa e ele pode estar em escuridão, mas ele sabe exatamente aonde está o lugar de cada coisa, então ele não erra. Então ele tem uma luz dentro dele que o faz enxergar mesmo sem enxergar. Eu quero dizer que mesmo que as coisas estejam escuras, mesmo que você olha e só veja escuridão, mas se existir uma luz dentro de você, você vai andar, não vai se perder e não vai bater nas coisas. Meu Deus, porque você conhece o caminho. Quem conhece o caminho não erra. Não erra, porque a lâmpada acendeu. A lâmpada acendeu sobre os passos que você dá. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas os seus passos não têm a lâmpada. Ele não consegue olhar para o caminho que ele pisa. E se ele não consegue olhar para o caminho que ele pisa, ele nunca vai conseguir reconhecer o lugar que ele está andando. Ele nunca vai conseguir enxergar por onde ele anda. Ele vai sempre depender de alguém guiar ele. Quantas pessoas só estão na igreja porque tem alguém guiando ele? Alguém guiando ela. É alguém que enxerga guiando um cego. Só que este cego é cego mesmo, porque ele não conhece a casa. Ele não conhece o lugar que está. Se um cego for na minha casa, ele vai bater em tudo, porque ele não conhece a minha casa, ele só conhece a dele. Assim são muitos. Parece que entram na casa do pai, e a casa do pai é como se fosse uma casa estranha. Ele entra e bate em tudo, porque ele não reconhece o caminho. A história da vida dele, ele não se sente em casa. Ele bate em tudo quanto é lugar. Ele não enxerga. Você está recebendo essa revelação de Deus sobre a tua vida, sobre o teu entendimento, meu irmão? Meu Deus. Eu quero falar ainda de algo muito mais forte que Deus vem me dando desde o caminho da viagem até aqui. A palavra tem que iluminar os pés. Quando ela ilumina os pés, olha o que acontece. A mesma palavra, porque a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. E ele diz: e uma luz para o meu. São duas lanternas? São duas luzes? É uma só. A luz que está iluminando os teus pés é a mesma que vai iluminar o caminho por onde você vai passar.
Se não está iluminando, tem alguma coisa errada. Porque Deus não vai fazer você enxergar só os teus pés. Quando Ele ilumina os teus pés, por obrigação, Ele também vai iluminar o teu caminho. É a Bíblia que está dizendo isso. Você vai virar para a esquerda ou para a direita, os teus pés estarão sendo vistos, mas o teu caminho também estará pronto para a sua visão enxergar. A luz de Deus hoje aqui está iluminando os teus pés, mas também precisa iluminar o caminho por onde você passa. O teu caminho não estará no escuro. Ah, Senhor, eu estou na sua casa, eu estou pedindo que os meus pés tenham esta lâmpada, mas eu me sinto perdido, tem alguma coisa errada. Então a lâmpada não está nos pés. A lâmpada não está nos pés, porque se a lâmpada estiver nos pés, ela também será luz para o seu caminho. Não é ler a palavra, é viver a palavra, é entender a palavra, porque quando você entende a palavra, ela vai iluminar a sua fonte matriz, ou seja, os pés são propulsores da sua caminhada. Mas não adianta você ter pés iluminados se o seu caminho também está no escuro. Como é que vai ser isso? Tem gente que acha, porque conhece a palavra, escute isso, porque conhece a palavra, porque conhece alguns versículos da palavra, que o caminho dele vai ser liberado. Se o caminho está travado, é porque ele só conhece o texto. Porque quando ele conhece a luz, ela ilumina o caminho e ilumina os pés. Meu Deus, Ele ilumina as certezas que eu vou fazer. E no caminho para cá, o Senhor começou a falar comigo de um pensamento muito simples. Quando eu estou sendo iluminado por Deus, quando eu estou vivendo um caminho iluminado por Deus, na verdade, eu estou adorando a Deus, mas no fundo, eu estou caminhando para a minha própria felicidade. Adorar a Deus precisa ter um entendimento, porque quando eu consigo viver a palavra, entender a palavra, viver debaixo da palavra, na verdade eu estou começando a entender o sentido da minha vida. E a minha vida diz que eu preciso tomar atitudes corretas. E atitudes corretas muitas vezes não está ligada direto ao reino do Espírito. Está ligado à minha vida particular. Está ligado à minha vida pessoal. Está ligado a quem eu represento na terra. Porque se eu tomo decisão errada, dificilmente eu vou conseguir adorar a Deus. E para mim adorar a Deus, eu tenho que conhecer esta luz. E essa luz é que me faz ter atitudes de luz. Faz eu encontrar no meio dos meus medos o caminho certo, o caminho correto, o caminho que não me fará arrepender. Quem anda com Deus não se arrepende, meu irmão. Quem anda com Deus não se arrepende. Pode até dar errado, mas você tem certeza que andou com Deus. E se você andou com Deus, não existe motivo para se arrepender. Veja, a gente só se arrepende porque deu errado na carne. Porque quando dá errado no espírito, sabe o que a gente faz? A gente glorifica o nome do Senhor. Quem está entendendo isso? Quando dá errado e a gente se arrepende, é porque aquilo está ligado à nossa carne, algo que nós produzimos errado na carne. Mas se algo dá errado e nós estamos no Espírito, se algo não funciona, mas estamos focados em Deus, a gente não sente vontade de se arrepender.
Porque a gente olha para Deus e diz para Deus: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, e eu sei que o Senhor vai me sustentar de pé. Você vai ver que os seus arrependimentos estão ligados ao homem, ao eu, ao ser humano. Porque nem tudo que eu fiz no reino do Espírito deu certo. Quantas coisas eu quis implantar na igreja e não funcionou? Eu vou te dar esse exemplo para você entender. Mas eu fiz com a certeza de que eu estava fazendo para agradar a Deus, para amar a Deus. Deus não quis, não deu certo, não funcionou. Mas eu não senti vontade de me arrepender. Sabe por quê? Porque foi Deus que me sustentou. Porque a minha ação não estava ligada à minha carne, a minha ação estava ligada ao Espírito. E quando estamos ligados ao Espírito, não precisamos nos arrepender, porque nós nos arrependemos é do mal que fazemos com a nossa carne. Quem está entendendo isso? Meu Deus, a nossa carne é que faz a gente errar, e aí a gente precisa se arrepender. A gente pode cantar aqui errado, a gente pode tocar errado, sair do tom, mas eu não vou me sentir mal. Por quê? Porque eu estava adorando a Deus, eu fiz com um sentimento muito profundo. Então por isso que não haverá o motivo do arrependimento. Ao contrário, eu vou sentir gozo, eu vou sentir alegria, porque eu não estava na carne, eu estava no Espírito. É por isso que quando a gente anda no Espírito, até quando dá errado, nós ficamos felizes, nós nos alegramos, porque não foi a carne que falou, mas foi o Espírito de Deus que te sustentou de pé. Às vezes você chega tão triste, mas quando começa a ouvir a palavra, você se alegra. Você sabe que deu tudo errado, mas você encontrou um amigo, e esse amigo te fez lembrar quão grandes coisas ele fez por você. Aleluia. A palavra dele é a luz do seu caminho, é a lâmpada para os seus pés. É quando eu consigo me amar, me aceitar e viver em Espírito. Porque quando eu vivo em Espírito, por causa de Deus, os meus erros passam a ser de Deus. E como Deus não erra, então Ele sempre me conduzirá à verdade. Porque quem anda no Espírito não erra. Quem anda no Espírito, quando tem dúvida, não faz. E não promove erros na sua vida. Porque o Deus que eu e você servimos não é Deus que te faz errar. Amém, meu irmão? Ele é Deus que te faz caminhar no acerto. Pode não funcionar, pode não dar certo, mas você não errou. Você não pecou, você está em Espírito. E é Deus que está te sustentando aqui nessa noite. É Deus que está te sustentando aqui nesta hora. Quantos erros a gente já cometeu? Mas chega uma hora, quando a gente encontra Deus, a gente começa a avaliar. E quando a gente começa a avaliar, a gente começa a descobrir que muitas coisas em nós, na verdade, eram frutos apenas de sentimentos ou realidades físicas e não espirituais. E aí quando a gente descobre isso, a gente passa a viver uma outra dimensão, e essa dimensão faz a gente crescer e começar a tomar atitudes corretas. Foi isso que Deus estava falando comigo. Porque quando eu ando em Espírito, as minhas decisões começam a ter outras avaliações. Porque agora não é a minha carne que fala, é o Espírito de Deus que fala através de mim. Que o Espírito de Deus comece a falar com a tua alma hoje, e que as suas decisões não sejam
feitas pela carne, mas pelo Espírito. Pela vocação que você tem de adorar a Deus e de tomar a sua vida com todas as forças espirituais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça você crescer aqui hoje mais uma vez, e que a sua alma seja alimentada pelo Espírito do Pai. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Gostaria de ouvir a pastora com a sua palavra, em nome de Jesus. Essa noite falou muito comigo e creio que falou com você. Glória a Deus. Foi uma união, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Você percebe como o Espírito de Deus, ele fala? Gente, que coisa linda. Não tinha como combinar isso com todo mundo, né? Não tem como. Tem que ser pelo Espírito de Deus, não tem que ser, Mateus? Mateus deu uma palavra forte. Cada um dos irmãos, dessa necessidade que nós precisamos aprender, que saber a gente sabe, mas é aprender. Eu havia separado um segundo texto, eu vou ler agora, eu deixei para o final. João 8, verso 12, diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Amém? Vou repetir. Falou, pois, Jesus outra vez, ou seja, ele já estava dizendo, repetindo, e ele continua dizendo outra vez, hoje aqui, amém? Amém. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, Márcia, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, Iraci. Aleluia, glória a Deus. Amém, Mateus? Né, Maria do Carmo? Forte, Maria José. Hoje, Deus usou com muita propriedade, principalmente o último texto que Deus deu ao Robson, né? Perfeito, lindo. E eu quero finalizar essa noite com esse segundo texto. Eu deixei os irmãos falarem, e quero finalizar com esse texto. Jesus está nos dando o segredo. Eu sou a luz do mundo. Então ele é o verbo que se fez carne. Então a lâmpada é a palavra é o verbo é Jesus, e este verbo se fez carne, morreu por mim e por você. Então Jesus é a luz do meu caminho. Vou melhorar. Jesus é a lâmpada para os meus e luz para os meus. Amém? Amém. Eu deixei para o final, porque o que eu vou falar é apenas fechar aqui este raciocínio. Sabe, gente? Por que as pessoas, Mateus, têm tanta dificuldade de entender o simples que é Jesus? Porque quando eu sigo a Jesus, eu não ando em trevas. Seguir a Jesus não é uma religião e nem uma igreja. Seguir a Jesus é seguir a luz no caminho, porque Ele é a luz. Luz é referência de direção. Diga comigo, luz é referência de direção. A pior coisa do mundo é andar sem direção. O
O ser humano, ele erra muito. E a resposta é simples: é porque não tem direção. E pior do que o ser humano errar muito por não ter direção, é a vergonha que Deus deve sentir em ver o povo dele errar do mesmo jeito, porque não tem direção. Porque não consegue enxergar a direção. Porque não consegue olhar para Jesus e seguir Jesus. Seguir o que o mestre faria. Tem um livro, que eu acho que o texto do livro é nos passos de Jesus, o que você faria? Eu acho que é mais ou menos isso o texto, o tema desse livro. Nos passos de Jesus, o que você faria? Essa é uma pergunta muito importante. Porque quando começamos a andar como Jesus anda, ou como ele andaria, eu te garanto que a gente não vai errar. É perguntar para dentro de nós o que Jesus faria naquele momento. Como Jesus agiria naquele momento. E não precisa pensar ele como filho de Deus. Jesus agiu como homem, quando aqui 3 anos ele caminhou nessa terra, vivendo o ministério. E durante todos os 33 anos, não tem nenhum momento que Jesus não tenha sido orgulho para Maria e para José. E não somente para Maria e para José, mas ele foi orgulho para os primos. Ele foi orgulho, quem sabe, para os tios, as tias. Ele foi fruto de admiração das pessoas. Ele foi fruto de alguém que quem olhava para ele dizia: parabéns, esse menino é promissor. Com 12 anos de idade, ele arrancou suspiros do templo, dos doutores da lei. Quem anda com Jesus não anda em trevas. Quem anda com Jesus e o segue, terá luz durante toda a sua vida. As pessoas, quando estão vivendo uma escuridão, das duas uma: ou porque nunca conheceram Jesus de verdade, ou porque abandonaram ele no meio do caminho, ou esqueceram dos princípios dele no meio do caminho. Eu posso citar vários exemplos aqui de pessoas que nós estamos convivendo. A diferença do antes e o depois da sua vida. Você tem visto diferença? Eu vejo, mas você tem visto diferença do antes e do depois? Quem aqui viu essa diferença? A diferença do antes e do depois é brutal. É significativa demais. Gente, a Márcia é uma antes e agora é outra depois. A Iraci é uma antes e agora é outra. O entendimento das coisas que eram tão difíceis passam a ser fáceis. Então eu começo a entender que seguir a Jesus, eu terei luz para a vida. Eu quero fechar hoje só para te dizer isso. Seguir a Jesus não é ter a recompensa apenas da salvação, é ter luz na vida, gente. Tudo o que Deus nos permitiu ouvir aqui hoje, tudo que Deus usou você para falar aqui hoje, foi só para você entender essa única frase: seguir a Jesus é para ter luz na vida. É para que a minha vida e a sua vida tenha brilho, tenha sentido, faça sentido, tenha prazer, tenha alegria verdadeira, tenha gozo, tenha motivação. Deus está dando motivação para quem entende quem é Ele. Porque quem anda com Jesus tem motivação, meu irmão.
Quem entende que Ele é a luz do mundo, e Ele pegou para si, ele começou a entender que a vida dele será uma vida de luz, será uma vida de glória, uma vida de unção, uma vida de paz, uma vida de despertamento para as coisas. A Márcia está despertando para a vida, a Iraci está despertando para a vida, a Elisa está despertando para a vida, o Mateus está despertando para a vida, a pastora está despertando para a vida, a Maria José está despertando para a vida, a Maria do Carmo está despertando para a vida. O vosso apóstolo desperta para a vida. A vida para mim só tem sentido se Deus estiver nela. A minha vida sem Jesus é igual aquela música, né? É nada. Como é que é? Minha vida, como é que é? Minha vida sem Jesus. Né? Tem um padre até que canta essa música aí. Não sei se você já ouviu. Minha vida sem Jesus é nada. É nada. É verdade. Minha vida sem Jesus é nada. Será que a gente consegue entender isso de verdade? Minha vida sem Jesus é nada. Gente, se Jesus sair da minha vida, eu estou lascado. Mas estou mesmo. Isso aqui não é força de expressão, não. É real. Eu não consigo me ver sem Jesus. E tem gente que consegue se dar o luxo de viver sem Jesus. E eu não estou falando de quem está desviado, de quem está no mundo, não. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que se dão o luxo de se desviar, de viver sem Jesus. A minha vida sem Jesus perde sentido. A minha vida sem essa luz perde o porquê. Eu falo de dentro, meu irmão. Isso aqui não é um discurso, isso aqui é a minha verdade. Eu sem Jesus eu não sou nada. Eu sem Jesus eu não arrumava nem um casamento direito. Amém? Irmão, eu sem Jesus eu estava casado com um tributo danado, irmão. Eu estava casado com uma tribulação. Você ri não, porque é verdade. Deus só me deu uma mulher bonita porque eu estava com Jesus, irmão. Não pense você que eu estou brincando no que eu estou falando, embora possa parecer, mas eu estou falando sério. O dia que você andar sem Jesus, Deus vai te dar uma tranqueira para tu casar. Um tribufu, um troço ruim. Troço nem você vai aguentar nos primeiros meses. Jesus faz a gente ter vontade de viver. A presença dele, a luz dele, me faz ver a vida com outros olhos. Eu sem Jesus eu sou burro, ignorante, analfabeto. Eu sem Jesus eu não sou ninguém. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho Jesus. Eu ando com Jesus, Jesus é minha luz. Irmão, se um dia eu cometesse graças a Deus, isso é só apenas uma linha de raciocínio. Se um dia eu cometesse uma atrocidade dessa, ninguém nem olhava para minha cara. Ninguém olharia para mim e diria uma palavra de elogio, porque eu ia ser nada. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho Jesus. A minha sabedoria só existe porque eu tenho Jesus. A minha inteligência só existe porque eu tenho Jesus. Eu erro menos só porque eu tenho Jesus. Porque o dia que eu não tiver Jesus, eu só vou ter, sabe quem? Pergunte para mim, o que o senhor vai ter, apóstolo? Não, pergunte, o que você vai ter, apóstolo? Só eu mesmo. Agora pergunta, eu presto para quê? Eu presto para quê? Eu presto para quê? Só para perturbar os outros, encher a paciência dos outros, ser chato com os outros, enjoado com os outros, perturbar os outros. Porque eu sem Jesus, eu vou ser essa pessoa.
sem graça, sem sal. Né, Elizabeth? Literalmente aquela fala, fulano é sem sal, pode ver que está sem Jesus. Fulano é sem sal. Além de ser sem sal, você é sem luz. Insosso e na escuridão. Quando eu ando com Jesus, eu não ando em trevas. A vida às vezes quer nos colocar nas trevas, mas quem tem Jesus anda na luz. Só que essa frase, gente, essa frase é uma frase que todo mundo fala, mas poucos entendem. Dentro. Ah, não, tem que andar com Jesus, quem anda com Jesus anda na luz. Não, mas não é falar, é entender. É entender que hoje o seu modo de vida mudou porque você anda na luz. Porque tem uma luz na sua frente. E quem vai na sua frente é quem? Jesus. Olha como a palavra ela é perfeita. Sabe o que antes incomodava a Márcia? Hoje ela tira de letra. Ela estava falando algumas coisas hoje. Eu posso citar, sem falar muito, mas citar esse exemplo. O que para ela era muito difícil, mas quando ela conheceu a Jesus, não era ir na igreja, gente. Conheceu a Jesus, conheceu a luz, porque a luz te dá direção, e Jesus é a direção, Ele é a luz do mundo, para a vida, é a luz do mundo para a vida, e ela agora consegue aguentar muita coisa, suportar muita coisa. Eu não suporto muita coisa, mas com Jesus eu suporto tudo. Amém? Quem está entendendo isso? Irmão, com Jesus a gente suporta até quem não tem luz. Com Jesus a gente suporta marido chato, né? Mulher cri-cri. Com Jesus a gente suporta tudo. Filho enjoado. A gente suporta aquele irmão chato de galocha, mas porque a gente tem luz. E quem tem luz não deixa as trevas entrar na minha luz. Irmão, na minha luz as trevas não entram. Na sua luz as trevas não podem entrar. Porque se você deixar as trevas entrar na sua luz, quem é que vai ficar sem luz? Você, meu irmão. Se você atropelar as coisas, as trevas vão entrar na luz. Vão entrar no lugar onde não é para entrar. Atrapalhar o que não pode atrapalhar. Se eu ligo uma lanterna e alguém entra na frente dela, acabou a luz. Se eu deixo alguém entrar na frente da minha luz, você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Se eu deixo alguém entrar na frente da minha luz, ou seja, atrapalhar aquilo que me faz enxergar, eu estou lascado, eu estou roubado. Então eu fecho essa noite dizendo para você: quem tem Jesus tem a luz no caminho e para a vida. E que você receba essa palavra na sua alma. E que o Espírito de Deus continue iluminando os seus caminhos. Que a palavra de Deus seja o instrumento que vai recarregar cada dia essa luz mais forte na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe fortemente. E se você recebeu esta luz do céu para iluminar o seu caminho, aplaude e glorifique o nome do Senhor.